Olá, sejam bem-vindos, Medeiros. Só ajeitar aqui. E Kelly Carraro. Aninha, seja bem-vinda. Bom, pessoal, como sempre, né, eu coloco uma musiquinha aqui, né, de introdução para aguardar nossos convidados entrarem hoje. Então eu selecionei uma música especial aí, em homenagem à minha convidada. Uma música então do nosso tempo aí, Aninha, BR-101. Só para ir aquecendo. Essa é a música da banda que a gente cantava, gente. Sejam bem-vindos. Já já eu te chamo, Aninha. Alô? Onde é que você tá, Duval? Eu tô chegando, meu Cara, bem. que droga, toda vez é a mesma coisa. É que eu fiquei preso no elevador. Cara, me poupe das suas desculpinhas. Boa noite, gente. 12 minutos pra chegar aqui, valeu? Isso, ali. Não, eu vou agarrar o primeiro cara que passar na minha frente. E parar. Rock carioca aí pra Eu vocês. saio correndo apressado, com horário marcado, eu estou atrasado. Gil, Desarrolhados, Miriam Wine, Chegando aí. Na rua um pivete invocado e um goleiro destapado, perigo dobrado. Juliana, sejam bem-vindos. Edu, Chegando aí. Eu tô parado em frente ao já tô com vontade de dançar aqui, Aninha. Mas tô chegando aí. Karina, seja bem-vinda. Agora eu tô todo suado, disse primeira pé e peguei o caminho errado. Hoje a live promete, hein, gente? Vamos entender nossas origens, né? Nossas raízes. Mas é que a pressa é inimiga da perfeição. Senão não dá, né, gente, pra gente falar do vinho brasileiro, entender, né, se a gente não conhece a nossa origem. Gerson, seja bem-vindo. É a última que morre, então me espera, que eu tô chegando aí. Pessoal, vamos chamar mais gente aí pra essa live, hein? Hoje vai ser muito boa, hein? A pura aula de história aí. O túnel fechou, a avenida engarrafou, então eu vim de metrô. Eu tô chegando aí. Só esquece meu barulho, sei que Tô chegando aí. Sempre que eu escuto essa música eu lembro do meu irmão, Aninha. mas é que a pressa é inimiga da perfeição. Medeiros, esse aqui é um Chardonnay da Cristófoli. Tá muito bom esse vinho, hein? Super recomendo. A esperança é a última que morre, então me espera. Esperar aguardar a música e a gente já chama a Aninha. É, tá lindo mesmo, né? Ele tá muito tropical esse vinho. Gostei muito. Bastante abacaxi, eu achei. Mais gente, vamos chamar aí o pessoal. Tem pouca gente aqui ainda, hein? Espera só mais um instante. Ah, você sabe quanto você é importante. Tô te esperando, Eu vou chegar, tô te esperando. mas é que a pressa é inimiga da perfeição. E eu ainda tinha que Passa lá no fundão. A esperança é a última que Acabando já, gente. então me espera, que eu tô chegando aí. Não me espera, que eu tô chegando aí. Já vou te chamar, Aninha. Cheguei! E até que enfim, né, Aninha? Vamos lá. Muito bom mesmo esse vinho, não é, Eli? Eu não tinha tomado ainda, é a primeira vez que eu tomei. Gostei muito. Oi, Carol. Olá, Tá dando Aninha. pra me ver? Eu acho que tá escuro, né? Tá um pouco escuro, achei.
Eu vou tentar. Melhorou? Ai, meu Deus, tô caindo. Eu não sei. Gente, é minha primeira live. Eu nunca fiz live na vida. Tá melhor um pouquinho? Eu botei uma luz aqui. Tá um pouquinho escuro, mas tá bom. É o jeito, Carol. Melhorou um pouquinho? É o jeito, porque eu não tenho. Gente, eu não sou youtuber, eu não sou. Eu não sei fazer essas coisas. Aninha, nem Peraí, se deixa eu. preocupa, porque a maioria dos Ah, convidados que eu trago aqui nunca fizeram live, então é bem comum. aham, tá. Tipo, Você tô botou trazendo essa todo mundo música pro aí? mundo virtual. Tu ouviu a Eu não música? quero. Ouvi, claro. Eu não quero falar nada de história, não. Eu quero ficar cantando. Ah, não quero saber de história, não. Muito Mais bom, você fácil, escolheu né? muito bem a música. Muito bem. Ai, muito bom, né? É. Deu Agora saudade. que eu tô vendo, tá realmente escuro, mas, cara, eu não sei, você bota uma iluminação diferente A aí Denise pra. entrou, Aninha. A Denise. Denise! Lá em Minas Gerais, na live. A prima dela não vai entrar porque não tem nada, né? Não tem Facebook, tem Instagram, não tem nada. Muito legal, Não, muito bom. eu tenho uma luzinha Deixa eu aqui, assim aqui, ó, suporte peraí. para dar uma Deixa eu ver se clareada, né? melhorou, né? Sim. Uhum. Botei uma outra aqui, sei lá, seja Deus quiser. Tô de óculos também porque eu fiz umas anotações e eu sem óculos não sou mais nada. Não, sem problemas, Aninha. Vânia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Vou Ah, fazer uma pequena introdução aí. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, né? Uma amiga mesmo que a gente se conheceu então na banda, né? A gente cantava junto, mas a gente faz aniversário junto, a a gente gente tem vai. várias coisas em comum, né? Librianas, duas librianas. Uma grande amizade, é um prazer. Só não temos em comum que a Aninha ama história e expert, eu sou terrível. Ah, que isso, nada. Tu deve saber tudo de história do Não, vinho, você pior sabe, é com que eu sou certeza. péssima em história, Aninha, eu sou péssima. Teu irmão é bom, teu irmão é É, bom. Ele exatamente, ele é muito gosta. bom, mas eu, nossa, sou uma negação para a história. E até por isso, então, que eu resolvi trazer, né, uma expert, até porque é aqui a proposta do canal, eu gosto muito de trazer os experts para estarem partilhando, né, o que, assim, o que o pessoal domina, né, não adianta eu querer falar de uma coisa que eu não domino, né, então eu Sim, já exatamente. providencio logo, né. E, né, Hum. Aninha, como assim, para mim não tem como a gente falar de vinho brasileiro, de pensar em falar de uma identidade, né, sem entender o que que é o brasileiro, né? Então, acho que a gente tem que conhecer muito nossas raízes. E aí eu acho que vai um pouco além da aula de história que a gente teve no colégio, né, que acredito que seja uma visão meio limitada, não sei, né? Mas tu já vai É. revelar em breve. É, Né? é, Eu gosto de trazer as verdades aqui no canal, né? Então fica bem à é. vontade, né? Eu sei que tu é expert aí, mestre, né, em história política e estudou bastante, pode falar aí com propriedade. Bom, Aninha, É. obrigada mesmo. Eu queria agradecer primeiro o convite, né? Você ter lembrado de mim para falar de a identidade brasileira, né? Eu sou formada pela UF em História, minha graduação, e tenho mestrado na UERJ, em História Uhum, Política, né? Então eu uhum. sempre pensei no viés mais político, mas a cultura, a economia, o social está sempre junto, né? Quando você Sim. me falou da questão de uma identidade brasileira, eu pensei, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aham. Porque é um ponto de interrogação até hoje, né? Há vários sociólogos, historiadores, antropólogos tentando descobrir o que é o brasileiro, né? E a gente não pode falar do Brasil sem falar nessa mistura, né? Na mistura toda que o brasileiro tem de todos os lados, né? Sem ser essa coisa de escola, que provavelmente você teve na escola, né? As três raças. Eu tive na Uhum. escola, né? O Uhum. índio, o negro e o branco. Ah, Isso. acabou colocando meio que uma hierarquia no branco, né? Uma Uhum. hierarquizada, de certa forma, que esse seria o dono
da civilização e do conhecimento e os outros não, né? Graças a todo o trabalho dos historiadores ao longo do tempo, a gente desmistificou um pouco isso, né? Um pouco não, totalmente. Né? O brasileiro não é cordial, o brasileiro não existe democracia racial, né? A gente está lutando por isso, o Brasil é muito desigual, mas essa desigualdade é fruto de 520 anos de história, né? Então, vou fazer um pouquinho histórico aqui, Sim. para falar um pouco, assim, se eu estiver falando muito, Carol, me corta, tá? Porque Não, tá, fica à vontade. falei, é a primeira live, professor costuma falar pra cacete, né? Então é o seguinte, né? O que a identidade do brasileiro só vai começar a ser pensada no Império, né? Porque a gente só se tornou Brasil a partir da independência, né? 1822. Sim. Porém, né, nós tivemos mais de 300 anos de história anterior, que nós éramos colônia, e não havia preocupação do português, né, de certa forma, de criar o brasileiro, até porque seria uma ameaça, né? Não vamos, né, Tiradentes está aí para provar, né? E, entre outras pessoas, outras revoluções que tiveram, que qualquer pensamento diferente da metrópole era cortado. Então, com a independência, com o Dom Pedro I, que já é uma coisa diferente de toda a América Latina, isso é importante falar. O Brasil foi o único país que não teve uma ruptura, ele não teve uma guerra de independência. Quem continuou foi a mesma família, foram os mesmos portugueses, né? Então, essa questão de uma criação de uma identidade é mais forte ainda porque não havia, né? Era português. O negro era colocado como aquele que era escravizado e o indígena escravizado também e explorado. Então, a partir de Dom Pedro I, as revoltas regenciais, mas principalmente com o Dom Pedro II, a partir de 1840 por aí, começam a ter preocupações com o que é ser o brasileiro, né? Até porque nas revoltas regenciais nós tivemos revoltas pelo Brasil todo, a historiografia hoje chama de guerras civis mesmo, né? Foram guerras de brasileiros contra brasileiros. E nesse período, quando chegou o Dom Pedro II, ele falou, não, peraí, a gente tem que criar símbolos, criar um ideal, uma ideia do que é ser o brasileiro. Só que permeado a isso, tinha a ideia, o brasileiro é negro, o brasileiro é índio, o brasileiro é o quê? O brasileiro é miscigenado? E no século XIX, havia, né, nesse período, no meio do século XIX, as teorias raciais ou racialistas, né, que colocavam nessa hierarquia. Né, o homem branco europeu. Pode dar uma brecha aí, um adendo do que seriam essas teorias? Então, começou de certa forma com o Gobineau, né, um dos nomes, aqui no Brasil foi o Nina Rodrigues, Silvio Romero, antropólogos e pesquisadores que se basearam numa pseudociência, hoje a gente chama de pseudociência porque é só a raça humana que existe e nós todos somos de etnias e culturas diferentes. Mesmo os brancos, indígenas e negros, nós somos de etnias diferentes e culturas. A raça é uma só, né? Só que essas teorias racialistas, colocavam o homem numa hierarquia. A base da pirâmide seria o negro, né? O africano. Em cima, normalmente, o indígena, o miscigenado. E no topo da pirâmide, o civilizador, o homem branco europeu. Então, baseado nisso, o que o Brasil, né, os grandes, né, os latifundiários, os chefes, pensaram? Olha, a gente não quer criar um Brasil negro. Aqui o Brasil é o quê? O Brasil é majoritariamente de escravos, de ex-escravos? Não. A gente não pode, isso não é o ideal, né, para aquele pensamento da época, tá, gente? Estou falando de pensamento do século XIX, né? Então, o que pensaram? Vamos trazer imigrantes europeus, né? Que seria... A internet está boa? Tá. E Aninha, assim, também não teria uma ideia de colocar o índio também, né, como no topo, porque aí ia ser aquela coisa do raça, né? Não, o índio estava colocado como aquele que era originário da terra, mas nunca seria colocado como o dono da terra, né? O dono era o branco europeu que veio explorar, né?
Por que a gente está falando disso tudo? Porque isso tudo é importante para entender a identidade do brasileiro, né? Nesse mesmo tempo dessas teorias raciais ou racialistas, pode chamar das duas maneiras, em 1850 a gente tem duas leis importantes no Brasil que são importantes para a gente entender como o governo, como política pública, começou a pensar a imigração do branco europeu para, de certa forma, branquear a população mesmo, né? Então, em 1850, no comecinho de setembro, tem uma lei chamada Eusébio de Queiroz que proíbe o tráfico negreiro, ou seja, nenhum navio negreiro poderia mais aportar em nenhum porto brasileiro. Se chegasse, voltava, tacavam bomba, etc. Enfim. 15 dias depois, praticamente, eles fazem a lei de terras. O que é a lei de terras? A pessoa só poderia ter acesso à terra por herança ou comprando. Porque antes disso tudo, havia a ideia de você tomar a terra, você plantando na terra, você tendo um certo tempo, a terra seria tua. A partir de 1850, não. Então, isso foi uma forma de continuar a concentração de terra. Isso é importante porque o Brasil ainda tem uma grande concentração de terra. Alguns estudiosos falam que até por causa dessa lei de 1850 ainda tem seus resquícios. E também, o que aconteceu? Com a diminuição da entrada dessa mão de obra escravizada, o preço do escravo ficou muito caro, né? Então, qual foi a ideia? Vamos trazer imigrantes empobrecidos da Europa, que precisam, que estão passando por guerras, por fome, e vamos botar no Brasil para trabalhar, né? Os colonos, né? Então, de certa forma, vai vir uma mão de obra para cá que está empobrecida, que está buscando fazer a vida aqui. Isso tudo tem a ver com vinho, né? Eu estou falando isso tudo, mas tudo tem a ver com vinho, porque pelos textos que você me indicou e que eu vi, o vinho já existia no Brasil, como o vinho português, né? Vinho espanhol também, mas uma coisa extremamente elitizada. O popular era a cachaça, até hoje, né? De certa forma, mais barato também e tal. Mas tem uma questão cultural ali também, algumas bebidas indígenas fermentadas de milho tinha também. Só que, enfim, essa questão da lei de terras e do Eusébio de Queiroz facilitou a entrada do imigrante, né? E com isso, um branqueamento da população. Para que eu estou falando isso tudo, né? Para a gente tentar ver que a construção da identidade brasileira é através de luta, de disputa, né? Enfim, da gente ter essa misturada toda. Enquanto isso tudo que eu estou falando está tendo miscigenação, né? Muitas vezes na base da violência também, né? É chato porque historiador só fala de desgraça, né? Seu público deve estar adorando. Mas assim, eu digo de desgraça porque assim, como a nossa colônia foi de exploração, o Brasil, a exploração não era só da terra, era a exploração do físico, né? Do corpo do outro, né? Do corpo da negra, da indígena. A mulher branca, tinha importação de mulher branca para ter filho, né? Nossa. Então, assim, isso é uma questão. Não, tem coisas que eu não tenho noção, eu não tenho noção. Tem coisas que você, realmente, eu sou a portadora da... Não, mas também, quando você falou de escola, às vezes na sala de aula não dá tempo de falar isso. Isso aqui que eu tô falando pra você... Nem também propício, né, digamos assim, né? Não, tipo, alguns colegas, assim, de trabalho, a gente... Assim, a vida toda eu dei aula em escola pública, né? Meu conhecimento é escola pública. Então, a gente tem uma liberdade muito grande, assim, a gente segue um currículo, só que existe uma liberdade de uma escola particular, às vezes, de o cara falar, ó, você não vai dar esse conteúdo porque não vou pagar mais, vou tirar meu filho da escola, de certa forma. Existem essas questões também. Não estou falando que a escola pública é de qualquer maneira, muito pelo contrário. Às vezes a gente trata de temas, né, muito mais pertinentes do que em outros locais, né? Sim. Mas isso também a gente às vezes não aprende na faculdade não, tá, Carol? A gente aprende fazendo curso, lendo, conhecendo. Só vou continuar, tem alguma pergunta? Se não tiver, eu continuo. Não, pode dar continuidade. Então,
Tudo isso do século XIX, essa política de trazida de... Eu não vou falar especificamente quais são, mas basicamente italianos e alemães, que a partir de 1860, por aí, vieram das guerras de unificação, né? A Alemanha e a Itália só se tornaram países em 1870 e 71. Antes eram como se fossem estados independentes, né? Então, as guerras de unificação foram muito sofridas para a população italiana e alemã. E o Brasil era meio que um oásis, né? Não só esses dois, mas japoneses também, mais tarde. Mas os japoneses vieram em 1910, né? Uma leva grande de árabes também, judeus também. Então, o Brasil é essa, como eu falei aquela palavra, né? Aquela é a amálgama, né? Como tem um historiador que eu adoro, que ele trabalha mais carnaval e futebol, que é o Luiz Antônio Simas. Ele fala que o brasileiro é um grande sarapatel, né? Tipo, é aquilo que tá tudo misturado e que é isso que faz a nossa força, né? Só para finalizar, assim, com uma questão... finalizar não, né? Tem mais coisas assim. Essa ideia do mito da democracia racial, o que seria isso? Que a colonização brasileira foi muito branda, não havia tanta violência com o escravo, com o indígena, era uma coisa muito dócil, uma troca. Isso foi um discurso, principalmente do Gilberto Freire, né, no livro Casa Grande e Senzala, que é famoso, dos anos 30, que fazia parte de uma política de criar outra identidade. Porque o que eu estou falando para você de identidade depende do governo também. Claro. No Império era a identidade com o monarca, com os portugueses também. Nossa família, nosso imperador era português, vindo dos nossos colonizadores. Posteriormente, com a República, já tem uma ideia também. Qual era o produto mais importante do Brasil? Café, né? De maior importância. Com a virada, né, do Império para a República, também tem uma tentativa, o dinheiro que o café fez, junto com o dinheiro do banco, né? Isso tem a ver com capitalismo internacional, tem a ver com um monte de coisa. Esse dinheiro começou a ser investido em industrialização. Então, essa mão de obra imigrante também veio para as indústrias, não foi só para o campo. O Brasil continuou até os anos 70, agora praticamente, basicamente agrário. Porém, nós tivemos épocas, né, de tentativas de industrialização. São Paulo foi no início do século XX, foi o local que o governo investiu. Voltando para o Gilberto Freire, por que eu falei dele? Porque são nomes importantes, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, com raízes do Brasil, que criaram uma ideia... Oi? O pai do Chico, né? Isso, a família toda, Buarque de Holanda, toda da história, da música, eles são bem intelectualizados, assim, nessa parte, né? Muito interessante. Do dicionário também. Então, assim, o Sérgio Buarque de Holanda, ele trata da ideia no Raízes do Brasil do homem cordial. O que seria isso? É um dos mitos que o brasileiro seria uma pessoa pacífica, uma pessoa que... tipo aquilo, que não se movimenta... Né? A gente sempre se compara com o argentino, né? O argentino está na rua batendo panela e o brasileiro não. É que a construção do brasileiro foi mais uma construção infelizmente, de ter que se silenciar, porque senão seria violentado. Não estou falando que o argentino não era isso, mas pela quantidade também, né? Da população escravizada que veio para cá. Carol, o lugar que tem mais negros no mundo, né? Assim... É o Brasil, depois dos países lá africanos, depois da Nigéria, que é o país em quantidade, né? É o Brasil. Então, assim, não é uma coisa que a gente pode deixar de falar. Não estou falando só disso por causa do... Falando assim, a formação brasileira, a gente tem que falar disso. Só que a imigração também é fundamental, né? A imigração para as indústrias de São Paulo, principalmente. Em 1906, foi criado o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Ou seja, a República já pensou em investir dinheiro do governo para a agricultura e para uma agricultura diferente do café, né? O café era o maior produto de exportação, só que a gente precisava abastecer o mercado interno também, com milho, feijão, arroz, o vinho,
né? A quantidade de imigrante que trouxe essa cultura para cá também queria, né? Claro. Ué, eu tenho essa cultura milenar, a terra aqui tá boa, vamos continuar, né? Uhum. Então, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda tiveram essa... Foram mal interpretados também, né? Às vezes o pessoal bota a culpa neles, mas nem sempre eles queriam dizer isso. O Gilberto Freire queria. O Sérgio Buarque, com a ideia de homem cordial, ele queria falar que o brasileiro, que ele é movido a paixões, ele é movido cordial, é de coração. Ou seja, a pessoa que vai do ímpeto, né? Vai na emoção. De certa forma, a gente pode ver, eu posso... Não vou entrar em política especificamente, mas as últimas eleições, né? Emoção. Uhum. Emoção total. Se a gente Pô, eu te compara, odeio por aqui, eu te exemplo, amo com aqui. o povo alemão, é nítido que a gente é total emoção, né? Ah, eu li nessas. Foi ótimo você falar isso. Eu estava lendo um texto. Depois, se alguém quiser as referências do que eu estudei, se alguém pedir, eu tenho, depois eu te mando. Uhum. Um texto do historiador que é do... Ele estudou a migração alemã, basicamente. É do Hermann Blumenau. O Hermann Blumenau tinha várias cartas trocadas com outros alemães. Ele fala exatamente isso, que o alemão é frio, né? Que ele não entendia, às vezes, essa brasilidade. Aí, misturando também, havia o preconceito, né? A malandragem brasileira. Sempre no mau sentido, né? Aquela velha ideia Jeitinho do brasileiro. o índio é preguiçoso, o negro é vadio. Isso tudo foi uma criação também. Por quê? Não só a criação, como o jeito do próprio indígena e do negro se defender da violência, né? Fazer aquela... Ah, pô, não vou agora não, porque realmente não vou, cara. Eu sou explorado, eu sou obrigado a estar aqui, vou fazer as coisas no tempo que você quer, né? Então, assim, às vezes são maneiras de você driblar essa exploração, né? Mais pra frente, né, esses caras todos que eu tô falando, o Florestan Fernandes foi um estudioso que ele quebra essa ideia, ele fala do mito da democracia racial, né? Mas já lá para os anos 50. Isso para a história é ontem, né? Sim, para a história, claro. você falar de 1950 é muito, muito perto, né? E o que é mais agravante ainda é que às vezes você fala com pessoas que acham que isso tudo é isso. O indígena é preguiçoso, o negro é vagabundo e o branco que veio na Europa com a sua Ainda tem isso, né, Aninha? A própria distinção entre as regiões a gente vê. Muita distinção, às vezes o preconceito, o nordestino é preguiçoso, com é certeza. lerdo, né? O carioca também. Tem muito isso Não, aí. carioca, né? Gente, eu não aguento, né? Você deve sofrer isso, cara. Você morando, né? Enfim, você é uma emigrante. É muito cansativo, né? Até cansativo ouvir. Você às vezes até, tá bom, sou mesmo, sabe? Sou. É chato, né? Mas assim, o que é importante a gente falar é que não é assim. Isso tudo é uma questão do oprimido e do opressor também, né? O cara quer te oprimir, quer te rebaixar. E como se também uma questão de uma... eu não posso falar disso, não. Que é um tema mais complicado, né? Falou dos alemães aí, né? Às vezes uma questão de ser muito regrado, de fazer tudo sem olhar muito, sem muito questionamento, pode gerar coisas muito ruins. Claro. Né? Você não claro. Você no mundo, na história do mundo, né? Você não questiona, então você faz o que te mandam. Que você pode criar realidades muito ruins, né? Enfim, resumindo, Carol, assim, eu pesquisei muita coisa, descobri o que é vitivinicultura, graças a você, né? Ah, lembrei, você falou de Nordeste, eu fui, né, eu te falei, né, falar aqui, em 2019 eu conheci o Vale do São Francisco e fui na Terra Nova, lá, Isso. né? E provei os vinhos lá do Nordeste. Assim, eu não sei falar de qualidade. Você sabe da minha questão com vinho também, que eu não posso tomar muito. Mas assim, eu fiquei sabendo, descobri que lá tem... tá, gente? Antes que achem outra coisa. Não, não sou alcoólatra, não sou alcoólatra. Não é... eu nem pensei nisso, porque eu já sou tão...
Não, gente, deixa eu explicar. Vocês que estão vendo, que são, além da Carol, produtores de vinho, ajudem as pessoas que têm rosácea. Criem um vinho que não ataque a rosácea das pessoas. Carol já me explicou que tem alguma Pinot Noir, né? Uma boa uva, né? Vinhos com menos tanino, né? Com pouco tanino, É, acredito que vá. por Vai ser favor, bem. faça um apelo. Carol, crie um vinho brasileiro que não ataque a minha pele, por favor. Pode deixar. Mas assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu fui uma vez aí em Bento, né? Você nem estava aqui, foi em Aham. 2014. Você estava onde? Eu nem sei, que você já viajou tanto 14 eu que... tava nos Estados Unidos, Então, eu fui em 2014, conheci aí, fiz aquele tour básico, vinícolas, fui a Ó, o Gramado, Joel Canela. falou nicho de mercado, Aninha. O quê? O Joel falou Não, nicho de cara, mercado. vocês vão ganhar muito dinheiro se fizerem um vinho para quem tem rosácea, porque primeiro que, assim, é bebida alcoólica em geral que pode dar isso, né? Por causa do quente da pele. Mas vinho tinto, eu tomo um Uhum. gole e eu já tô igual. Eu tô muito vermelha. Você já me viu vermelha, né? Você sabe Sim. que eu fico bem vermelha. Enfim. Mas assim, ó, nicho de mercado total. E essa questão da brasilidade que a gente está falando, eu logo lembrei do Vale do São Francisco. Eu Aham. lembrei que eu tomei vinho produzido lá, em Petrolina, Eu Petrolina do ainda não Juazeiro, né? conheço lá, Aninha. Tu não chegou a ver os vinhedos mesmo, né? Então, eu passei, mas eu não desci para essas coisas de foto. Eu sei que o cara falou, o que eu lembro que ele falou, é que dá uva o ano todo, por causa de, Uhum. assim, é mais Ó, de 300 mais dias. um do teu time aí com a rosácea, o Jonathan. Ai, viu, parceiros. Eu tô toda maquiada aqui, senão eu estaria toda vermelha. No inverno é pior, enfim. É, no, Lá, o cara, eu lembro muito bem do moço falando que dá vinho o ano inteiro, dá uva Uhum, o ano sim. inteiro. Então, Uhum. assim, essa questão da brasilidade, né? Eu acho que tá nisso também. Você falou Não, é que eu comigo ia que te tem. perguntar se tu não foi lá, porque eu já vi fotos de vinhedos assim no meio dos cactos, sabe? Com cactos ao redor. Ah, eu não Tipo, vi cacto, não, não lembro. nossa. Não lembro, mas pode ser, porque é lá no sertão, né? Uhum. Porque foi Deve uma ser viagem muito assim. bacana. A minha irmã até brincou, que foi uma viagem que eu fiz em família, né? A minha irmã até brincou. A gente estava na Europa, que a gente foi para Piauí, Bahia e Pernambuco no mesmo dia. Brincando, né? Que europeu adora falar, né? Que a gente faz 3 países num dia só. Aqui também, faz 3 estados num dia só. E olha isso, né? Se for Olha o comparar, né, o potencial. nosso tamanho tem que ser assim, né? Cara, eu tava ouvindo outro dia Somos um continente. A Alemanha é do tamanho de Minas Gerais, cara. Olha o Uhum. potencial de terra que tem no É. Brasil para plantar uva. Não só a uva, né, mas como é a ideia aqui, mas como, sei lá, eu não sei como é que é, mas uvas diferentes, né? O cara Uhum. falou que por ter. Olha, eu lembro dessas coisas só, da uva o ano todo. A minha amiga aí. Não, não. Uva o ano todo e a uva é mais doce. Sim, por causa do Não calor. sei. Ah, então, viu? Já Quanto mais adorei. calor, mais vai amadurecer, né? E aí ela vai concentrar o açúcar. Deixa eu até tirar o óculos. Não, maravilhoso, porque eu prefiro. Já ouvi falar que não é vinho, se é doce, me ajuda aí, porque já me corrigiram. Então, assim, eu não sei o que falar, porque eu gosto de vinho, Aham. mas é moscatel, né? Não sei, Aham. aquele. Eu gosto desse tipo de uva, né? Enfim, Carol, assim, eu não sei se tem pergunta e tal, mas eu acho que a brasilidade, tudo que eu falei, né? O Brasil Uhum. foi permeado de exploração, de um pensamento de. A gente não pode ignorar, né? Ah, uma coisa que eu lembrei agora. O indígena e o negro que foi escravizado tinham tecnologia também. Eles trouxeram as tecnologias para cá, Que tipo né? de No caso, o indígena tecnologia? já tinha. Os negros, havia alguns locais que eles vieram, Golfo do Benin, né? Para a América do Norte foi de alguns lugares, aqui do Brasil eles vieram basicamente onde é Angola, né? Golfo do Benin um pouco mais acima ali do Saara, tem vários territórios que essas populações, essas culturas africanas vieram.
mas muitos eram ferreiros. A cultura do ferro, né, da metalurgia, foi uma... Não que o português não soubesse, mas um tipo de tratar o ferro, alguns negros trouxeram para cá. A ourivesaria também, né? Uhum. A África, com todo o potencial de pedras preciosas, de metais, né? O Henrique falou, indígena, eu cultura li do aqui, mate. Henrique, cultura do mate é do... É do indígena, né? E também do indígena, exatamente. O chimarrão que a galera É, o toma aí chimarrão é é do do índio. indígena, né? É do índio, cara. Não É. adianta, não. Eu assisti Que um foi documentário apropriado. lindo sobre a erva mate e, nossa, chegou a me emocionar o índio falando da erva, toda a história que tem por trás, tem uma lenda por trás da erva Ah, mate. é? Nossa, é muito Não, eu bonito. imagino. E também eu descobri que no Mato Grosso eles já tomam erva gelada, né? Que é Sim, mais em pro, Santa né? Catarina, acho também é o tererê. É. Isso, Uhum. tererê. Então, E a assim, é gente muito toma o legal. mate tostado, né? No Rio também, Eu, gelado. eu tá na minha geladeira aqui, o É. mate. Deve Uhum. ser um pecado aí pra galera, mas Não, mas o mas é Joel mate. toma Então, aqui, né? assim, o É, o que a mate gente. tostado é igual o chá preto, chá verde. Eu penso que é basicamente Isso, isso. isso. E são culturas milenares, né? O Uhum. próprio vinho, a pesquisa que eu fiz também, o vinho possivelmente, né? Você sabe melhor, mas nasceu ali meio que no norte da África, né? No Oriente Médio, de certa forma, né? No Egito pode ter Uhum. sido, né? Deserto. Né? Exatamente. Então, assim, olha a potencialidade, né, das nossas áreas mais áridas também, né, Uhum. de ter esse vinho. E não só isso, mas o vinho que a gente conversou, né, o vinho na Europa é alimento, né? E Uhum. aqui não é encarado como alimento, né? Isso que é interessante. A gente pode mudar, gente. Olha eu me metendo. Não, temos que ter Vocês, suporte de outras áreas para ver se vo- realmente é possível, né, Aninha? Porque mas é importante. uhum. É, a Não, gente eu tem acho que que é ter importante, argumentos, sim. né, para conseguir ir atrás disso, porque se a gente conseguisse realmente colocar, né, incluir o vinho como alimento, ia mudar tudo, sabe? Questão tributária aí, né? Muita diferença, né? É. Porque pra gente o vinho, né? Pra gente que eu digo, pro mundo cristão, né, católico, mais, Uhum. o vinho é sagrado, né? Sagrado. Não é só Uhum. um alimento, ele é sagrado nos rituais também. E não só Uhum. nisso, nos rituais de Dionísio, gente, né? O Baco, Sim. né? Uhum. Deuses da Mesopotâmia também, o vinho ele era uma forma de oferenda, né? Oferecer o vinho, oferecer e agradecer, né? Porque a terra está dando aquele alimento, né? Que é a Uhum. uva e o vinho. Então, assim, eu acho que dá para fazer muita coisa no Brasil, pegando cada. Pode ser uma coisa regional. Como o Brasil é essa pluralidade, né? Que até que a gente tinha falado, né? A gente tem que reconhecer essa pluralidade, a nossa ancestralidade e Uhum. não ficar somente numa ancestralidade talvez muito localizada, né? O que a galera tá fazendo lá em Pernambuco, na Bahia, cara, é genial e movimenta turismo, né? Claro, tem todo o Conti- enoturismo envolvido. Bom, o setor do vinho, ele movimenta, gira muito, né, na economia, porque desde a produção ali, né, de campo, até depois a elaboração, né, do vinho em si, tu pega grandes vinícolas, tem vários funcionários, né, são indústrias, né? Sim, sim, sim. E Não depois é. comercialização, né, o turismo, tem muita coisa envolvida, né? A gente estava conversando como essa produção de cuidar da terra para nascer a uva, até embalar o vinho e vender, fazer o marketing. Olha Uhum, quantas etapas tem aí, e isso é um processo que pode criar uma sociabilização, né? Essas trocas, né? Uma coisa mais regional, sei lá, fazer um rótulo que tem mais a cara de Pernambuco. Aí tem uhum. um rótulo, ou então usar os ingredientes na mistura aí do vinho que tem mais a ver com o centro-oeste. Sei lá, estou inventando aqui, né? No começo eu ouvi, né, quando tava tocando a música, você tava falando que o vinho tinha gosto de abacaxi. Ah, Assim, sim, não. mas é tudo aroma natural, Aninha.
Não, mas então, assim, olha que É o legal, processo da né? fermentação. E isso aí são características que muitas vezes vêm mesmo, né, de regiões diferentes, vão surgir aromas diferentes. Então, uma mesma uva plantada aqui ou plantada no Nordeste vão dar aromas totalmente Ah, é diferentes. verdade. A terra tem a química diferente, né? É. O que eu lembro de química na escola, E a própria imagina. a maturação, né? Como tu falou, lá no Nordeste as uvas são mais doces, né? Sim, Questão de temperatura também vai influenciar, né? Então a é. gente consegue ter uma identidade totalmente diferente, né? Partindo às vezes da mesma genética, né? É É, que você muito, falou muito. é interessante, eu não sabia, e também assim, como a gente tem espaço, né, para fazer isso, né? E Uhum, como um outro ponto também que eu estava pesquisando, as tradições, né? A tradição de ter o vinho, de amassar lá a uva com o pé, não sei se ainda fazem isso, né? aham. Mas deve Na ter vindima que faz na festa, na alguma época, né? Alguma colheita. festa. Aham. Isso foi uma tradição que começou com alguém, né, que inventou. Inventar não no mau sentido de criou aquilo de propósito para ganhar dinheiro, não é isso, mas assim, foi uma cultura que um grupo pensou, aquilo se tornou dominante e gerou, e foi a cultura, sei lá, o vinho do norte da Itália, sei lá, tem alguma característica. Aquilo não foi do nada. Alguém escolheu. Algum grupo falou, esse jeito aqui da poda, sei lá, é um jeito que é o correto, é o jeito que é o melhor, né? Então, assim, aqui pro Brasil pode ter outro, porque é outra terra, é sol, é diferente. Tu Então, essas diz meio que se tradições, apropriar, né? sim, sim, pode transformar. Isso que é o Uhum, brasileiro. Isso que você falou, uhum, é isso que é o brasileiro. É a mistureba uhum. danada, só que a Tu gente é uma sabe, coisa Aninha, totalmente que diferente. uma coisa que eu vejo, né? Quando a gente sai do Brasil, então que a gente começa a ver realmente nossa identidade, né? Aham, aham. Essa coisa da mistura, né? Da miscelânea, eu acho que realmente a gente é uma miscelânea, né? Sim, Nossa, sim. uma coisa assim nítida que eu vejo, questão de gastronomia, os rodízios. Meu Deus, rodízio de tudo, uma mistureba de tudo. Tu não vê isso fora do Brasil. Ah, Tipo, tu é? vai no rodízio de pizza, pizza de cachorro-quente, a pizza, sabe? Tipo, Pizza de estrogonofe. Pizza de estrogonofe. no sushi, tipo, a mistura, sabe assim, tudo a gente faz isso. A gente mistura tudo É. e a gente gosta assim, o podrão, né? O X aqui, É quanto um mais coisa, sarapatel, é. melhor. Tipo, sabe? Isso. É Isso é para não muito perder brasileiro. nada. Tem que É, aproveitar tudo, né? Eu tipo, acho importante isso. eu adorava, né? Nos Estados Unidos comia crepe, né? Crepe bem recheado, né? Que no Brasil também, quando a gente vai em rodízio de crepe aí, né? Em Tem que Búzios, no ter. Flamengo, aquele crepe super recheado, né? Quando eu fui pra França, né? A Nutella, assim, né? É uma miséria, Meu Carol. Deus! É uma miséria. Por isso que o pessoal come em lugar de imigrante. Vai comer no grego. A galera vai É, comer no turco. Porque é bem cereal. O francês é uma outra cultura, do prato pequeno, da questão da slow food, né? Uma questão de uma cultura da comida, é. né? E um negócio que uma vez eu vi no teu canal, não sei se foi no teu canal ou você estava lá na Europa, você estava fazendo harmonização de vinho com comida. Eu acho Uhum. super legal no Brasil É. também. A gente tem, Então, eu isso não tenho a aí é menor uma ideia. tecla que eu bato. Eu acho que a gente teria que trabalhar essa questão da harmonização da nossa gastronomia, né, brasileira com vinho brasileiro. Ninguém faz isso, né? Nossa, faz, começa. Porque É, já que ninguém eu faz, tu acho. começa. Já que se a galera só quer comer a cuca lá e tomar o vinho, você faz É, uma carne, um peixe, sei lá, eu não sei. Eu não sei mesmo, porque eu não entendo nada E é disso. próprio, por exemplo, pensar assim, tá, os vinhos de Minas com a comida de Minas, sabe? Porque tem o princípio da harmonização Verdade. regional, sabe, Aninha? Na França fazem muito isso, na Itália. Então tu pega um queijo daquela região com um vinho, né, próprio daquela região e a harmonização dá 100%, sabe? Então tu E eu pensa, acho, eu acho que assim, a gente tem uma mentalidade muito de colônia ainda, né? Tudo que é de uhum, fora é melhor. uhum. Eu acho que Ah, isso isso é é uma. uma questão boa para tu trazer, porque eu sempre falo isso aí, que a gente Hum. tem uma síndrome do vira-lata, eu falo.
Tem, cucaracha, Então, tu acha maracujá. isso daí. Mas, assim, até estava conversando com um enólogo português, né, o Miguel, e ele estava falando que os próprios portugueses também têm essa coisa de se diminuir comparando com os outros europeus. Cara, existe a questão dos países pobres europeus, né? Portugal, Espanha, Grécia, Itália, assim, pobres que eu digo entre aspas, né? Comparando com a Alemanha, França, né? Inglaterra, Grã-Bretanha, existem Uhum, esses países que até eles vão emigrar para esses países, né? sim, o O norte é português mais vai para a rico, né? Alemanha, o português vai para a Noruega trabalhar, o Uhum, espanhol vai para a Alemanha trabalhar. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso lá dentro mesmo, deles. Mas aí pode ser uma influência na gente aqui também, uhum. de já sentir assim. Só que eu acho que é toda uma cultura de Colonizador. hipervalorização europeia, né? Uhum, Disso tudo que a gente falou aqui, né? Do estrangeiro europeu ser. Estrangeiro europeu, né? uhum, Porque não é qualquer estrangeiro que a gente poderia, que essa mentalidade vê como algo melhor. uhum. Não é desmerecendo o europeu, né? Nós duas aqui, Ah, a gente é a gente é fruto dessa imigração. Eu tô falando portuguesa. aqui, vou falar mal da minha família. Não, italiano. Os italianos que Uhum. eram para ir para o sul, os meus vieram para o Rio de Janeiro. Aham. Uhum. Os italianos da minha família eram comerciantes, né? Não eram de terra, não eram lavradores, Uhum. assim. Eram mais do comércio e meu bisavô, não sei por que, escolheu o Rio de Janeiro, né? Mas assim, essa questão de a gente ver tudo que é lá de fora melhor, a gente acha que pode mudar isso, né? Porque a gente tem que valorizar o que é nosso, a produção que é nossa. Esse negócio de harmonização, imagina harmonizar um. Ai, gente, aquele porquinho mineiro com um vinho aí, gente, ó, que Aham. delícia. Pois é. Aham. Com E tipo certeza. assim, é muito, ao invés de uma cachaça, né? Hoje em dia tem cachaças super diferentes, né? Cervejas super gourmet, assim, Uhum. né? Não sei, eu não conheço tanto, mas parece que tem cerveja assim, cerveja é boa com chocolate, essa Não, o cerveja é pessoal faz boa, harmonização de né? cerveja. Uhum. Então eu acho que com vinho, é que eu não sei se o vinho é mais caro também e demora mais, né? Talvez de ter, não Mas sei, eu acho que isso tô te não, eu acho perguntando. assim, que é a visão ali de custo-benefício, né? Eu acho que Não, as né? cervejas artesanais são bem caras, às vezes bem São menos, bem claro, pra pensar, caras, né? Mas o Então, pessoal uma compra coisa é você bastante, ver né? valor naquilo, né? Eu acho que é aí que Isso. tá o segredo, a gente conseguir passar o Ah, valor, né? não só o valor, como o preço também, né? Porque parece, eu não sei como é que é Mas a então, questão a do questão vinho. tributária é muito braba aqui no Brasil Hum, também, né? Mas eu penso assim, se você consegue trabalhar também com o local, né, ali no entorno, você reduz também, né, preço de transporte, né, de frete, várias questões que também encarecem muito, né, que o frete sim, sim. é um dos agravantes no Brasil, né? Eu lembrei agora, essa vinícola lá no Vale de São Francisco, eles exportam, acho que mais do que. Eles botam mais para o mercado externo do que para o Brasil, É que às vezes se a não me gente, engano. para exportar, você tem mais facilidade do que para comercializar no Sim, mercado interno. Isso é sim, uma, sim. para mim é terrível isso aí, essa É porque realidade. assim, eu acho assim, eu não conheço nada de vinho, assim, para falar assim, esse vinho é bom ou não. Eu não tenho esse conhecimento. Então, assim, eu acho que se a enologia brasileira começar a dar valor ao vinho brasileiro, também falar, olha isso aqui, ó, é nosso e ele é tão bom quanto, e Uhum, propagar isso para o público leigo, eu acho que o uhum. brasileiro vai se Eu também importar, vai acho que o querer. consumidor tem mente aberta. E agora, É, assim, a gente está num momento favorável, eu acho. Essas gerações agora, elas gostam de provar o que é de fora, gostam de provar o que é de fora, que eu digo assim, novidade, né? sim, Gostam sim. de provar coisa nova, estão abertas a experimentar, né? Coisa que às vezes atrás não era tão comum. E assim, mas tem um problema de preconceito, né? Aquela imagem do vinho brasileiro ser o vinho do garrafão, o É o do vinho, né? garrafão, É. Mas isso, isso é ainda isso que é eu. preconceito, né? Assim, aquela memória lá de 30 anos atrás, né? Tipo,
O meu avô tomava vinho de garrafão, né? Meu avô era português, né? E tomava vinho Ah, de com garrafão. certeza. Meu avô, com certeza também. Era português e tomava, sabe? Mas sabe que Então, naquela assim, época, Aninha, o consumo de vinho nacional era muito maior. Era é. basicamente vinho nacional que eles consumiam, né? É É, claro, mas aí eu acho que depois. tem a ver É porque não tinha com acesso a. também, né? Não tinha Isso, acesso aos com vinhos estrangeiros. diminuiu o preço, né? A taxa deve ter sido para É, depois facilitar a quando começa a comercialização. entrar ali, né, os vinhos, até dos vizinhos, próprios vizinhos, né? Mas assim, se a gente para analisar mesmo um vinho, digamos, chileno, argentino, do mesmo preço de um vinho, botar, né, mesmo preço ali de um vinho nacional, tu faz uma degustação às cegas, sem olhar rótulo, porque o brasileiro ele vai muito pelo rótulo, sabe? Ele toma o rótulo, isso é Com um. certeza, porque ele não Sim, conhece nada. É aquilo que a é. gente está falando de criar uma cultura, né? Eu, sei lá, eu já não tomo tanto, mas eu tenho amigos que tomam, eles comem pelo preço também, cara. Ah, esse Uhum, aqui tá mais barato hoje, vai esse. E acabam uhum, sendo, às vezes, um chileno, um uruguaio, né? uhum, Aí o cara já fala, ai, é uruguaio, eu vou pegar, porque o Uruguai é maravilhoso. uhum, Pode ser maravilhoso, mas começar a dar valor ao vinho brasileiro também, né? uhum, A galera vai em vinícola, vai pra vinícola lá no Chile, mas nem sabe que tem essa lá em Petrolina, sabe? é. É. Entendeu? Tem várias pessoas que só vão visitar vinícolas no exterior, né? Não, Ah, não ainda querem tem isso, conhecer no né? Brasil. Nem devem conhecer a Serra Gaúcha aí, né? Nem Uhum. deve. Aí é fruto de um elitismo, de todo um. Ah, assim, você pode achar meio. Mas tem gente que é nojenta falando de vinho Sim, e sim. falando Não, mas de. Que eu fico assim, ai meu Deus, eu tenho cansada já. pavor, eu tenho pavor. Eu Sim, tenho pavor. e vendo chatos esses daí. É, E porque só assim, tomam rótulos e só tomam assim, olham pontuações, né, faz assim, premiações, e né? depois estão tomando umas porcarias, entendeu? A realidade Eu é não essa. vou saber, mas Não, é verdade, né? porque esses Guinnessinhos, né, esqueci agora o nome que se dá, de Ranking. premiações. Tem uns, mas tem uns Ah, tá. famosos, né? E tem várias vezes, acontece de comprarem, né, e tal, a posição. Ah, A viu? gente sabe Então, como é ó. que é. E Isso tudo aí a tem a pessoa ver tá com ali. jeitinho, isso tudo tem a ver com a ideia do favorecimento, né? Isso não é só no Brasil, obviamente, no mundo Não, todo, não. né? No E mundo aí as todo. pessoas estão tomando ali, né? Mas na verdade não quer dizer que o vinho tem qualidade, né? Ou vão muito É. pelos críticos também, né? Por esses. Ah, vão sim, vão sim. É. Galera olha, esse crítico aqui falou que é bom, então é bom. Assim, eu acho legítimo, mas podem Opinião, ter gosto outros. também é muito pessoal, né? Então. Olha, eu tenho um gosto, como eu estava falando, eu gosto de vinhos, eu gosto de bebidas mais adocicadas. Mas é o E já, gosto do brasileiro, Aninha. Eu acho então eu assim, sou a gente totalmente tem que brasileira. entender, e é o que sustenta a indústria, para ser sincero, o que realmente banca as vinícolas é o vinho Eu amo um comum, é espumante, o vinho, eu amo. o moscatel, né? Então, É assim, o que eu acho que a mais gente tem gosto. que realmente olhar mais para o consumidor, né? A gente tem que fazer o É. vinho pensando no consumidor, né? Não no enólogo, Até na porque, minoria. assim, hoje a gente está no inverno, Carol. Deve estar uns 25 graus no Rio de Janeiro, no inverno, sabe? Né? Né? Aqui no Rio de Janeiro não tem inverno. É, Sabe? Na Serra tem e tal, mas na capital. mas Então, já assim, eu não acho tem que mais tanto também. não, então, assim, eu acho que isso tem a ver também. As pessoas Aquecimento preferem global. botar um vinho, botar um vinhozinho, aquele que bota na geladeira, né? Toma geladinho, Uhum. pelo menos é o que eu prefiro. Mas Então, tem que assim, ser. Aí não tem como tomar vinho tinto a temperatura ambiente. ambiente de 25 graus não é o ambiente 8 graus, né? Na Itália, não é, entendeu? Aí, Exatamente. cara, o ambiente já é diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter, eu acho, assim, eu super apoio essa ideia da regionalidade do vinho, né? De o pessoal aprender como é que é, vocês enólogos, né? Conhecer a terra para saber como é que vai ser a uva, como é que vai ser, ela vai ser mais doce, não vai. Eu acho, sei lá, acho genial. E se criar mais espaços disso, a gente vai poder passar a tomar mais vinho, sim, A gente tem brasileiro. que
disseminar, né, o conhecimento, né? Realmente. Assim, até porque se ficar, não sei, né? Às vezes fica uma coisa muito restrita a experts, Uhum. que o Até público leigo, distancia. tipo que eu não tô afim de ouvir, sabe? Eu sou sincera. Distancia. Eu sou sincera. Eu já convivi com pessoas, tipo, expert em cerveja, que eu ficava cansada, cara. Porque, ai meu Deus, não pode botar essa cerveja com a comida tal. Cara, eu gosto. Então, assim, o meu gosto é inferior porque eu não gosto disso? Não sei, cara. Tu sabe, Aninha, que tem um trabalho, né, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que eles chamam de Vinotypes, né? Que são como se tivessem assim identidade, né, para a gente sugerir harmonizações baseadas nos gostos das pessoas. Então, assim, Legal. eles identificaram 4 gostos principais, assim, tipo, todo mundo vai ser um desses 4 aí, né? Um mais ativo, de repente um secundário, mas todo mundo se enquadra aí nesses 4 gostos. E aí você consegue, né, perceber, porque tem algumas características eu achei muito interessante. Por exemplo, eu sou bem sensível, assim, é uma das características que ele coloca lá no estudo. Se a pessoa tem sensibilidade, por exemplo, música alta, televisão alta, sabe, acha ruim, se incomoda, ou ar, né, às vezes se incomoda com ar-condicionado muito alto, muito quente, você quer, é a pessoa mais sensível. Mas aí tem um outro já que ele não, ele vê a televisão no máximo, né, que é o Joel aqui, gosta de ver tudo alto. Escuta tudo alto, fala alto, né? Fala com a mão exatamente. e fala E aí brigando, essas não? pessoas, elas gostam de vinhos mais potentes, né, gostam de tomar o café forte, não sei o quê. E já o outro não, né, já gosta de vinho mais leve. Aí tem o perfil dos que gostam de bebidas mais doces, né, e aí você... ser mais sensível, né, nesse diagnóstico, né, os profissionais, né, que trabalham no serviço de vinhos e tal, de bebidas, tentar captar esses sinais, porque geralmente, quem gosta de bebidas mais doces, aí ele diz, né, gosta também de refrigerante, ou gosta de comida mais com sal também mais presente, tem uns outros sinais, assim, né. E aí você faz recomendações baseadas no gosto, e ele até diz, olha... o gosto da pessoa tá acima do que a opinião do sommelier. Entendeu? Ai, que lindo! Eu tenho que ler esse trabalho aí. Te passo. Porque, assim, nada contra. O sommelier tem o trabalho dele, né? Não, eu acho bacana fazer a integração, se der, né? Tem que ter. A pessoa tem que ter a sensibilidade de captar o gosto da pessoa, e aí, claro, e aí você, com o seu conhecimento, você vai sugerir, né? Até porque, às vezes, é o que você falou. Eu não sabia que a Pinot Noir é uma uva que é melhor, é mais suave para quem tem a rosácea. Eu não tenho a menor ideia disso. Nunca li isso em lugar nenhum. E olha que eu pesquisei de rosácea e bebida alcoólica, o que pode, o que não pode. Nunca vi isso em lugar nenhum, mas uma pessoa que é especialista vai saber, olha, toma um vinho tal que é melhor. Você que é uma pessoa mais expansiva, tem um vinho mais encorpado. E às vezes a pessoa pode provar e falar, não, prefiro um outro que deu melhor, né? E também é de momento também, né? Às vezes o vinho verdade, ele tem muito disso, né? O vinho tem muito disso. O vinho me dá... A música, o ambiente, tudo influencia. A iluminação, né? Iluminação, ambiente, tudo. Eu faço uma atividade ali na loja do Joel, que são os sentidos, né? E aí eu pego realmente para testar a influência de cada sentido na percepção da bebida. Então, por exemplo, a música, você pega um mesmo vinho, né? A pessoa toma o mesmo vinho e eu peguei assim diferentes estilos, né? De músicas clássicas, né? Porque para não ser uma música assim que a pessoa conheça e fica ali curtindo a música ao invés de que não era nem aí pro vinho, né? Ou então vai beber mais, olha, é outro nicho aí. A música gosta, vai beber a garrafa toda, vai ganhar mais dinheiro, Carol. E aí o pessoal toma o vinho e tipo assim, com uma música já mais, uma de tensão, sabe assim, essas músicas despertam diferentes emoções, né? Sim. Uma mais leve, não sei o quê, e a percepção do vinho muda.
O mesmo vinho a pessoa Mesmo percebe de vinho, maneira mesmo diferente. vinho. Eu já fiz com várias pessoas e eu fico assim, só para ouvir mesmo que as pessoas realmente Mas notam a diferença. eu tô fazendo psicologia, né? Eu te falei, né? Isso tem a ver com psicologia. Isso Uhum, tem a ver com como é que com os sentidos, né? Como é que a sim. gente encara cada sentido. Tem gente que você tem um olfato muito bom, né? Um dos motivos até que você foi, Menina, a gente né, vai cair, eu empresária. vou retomar só